E estou comentando que proteger a biodiversidade é extremamente importante, né? O problema é que, infelizmente, a biodiversidade ela está ameaçada em todo o planeta. Temos que proteger a biodiversidade. E proteger a biodiversidade, moçada, às vezes não é fácil, né? São muitas espécies no mundo, né? É complicado proteger o planeta inteiro. Daí, alguns anos atrás, a moçada criou um conceito de hotspot. O nome hotspot, do inglês hot, quente, spot, mancha, ao pé da letra, mancha, quente, onde os hotspots são 34 biomas, vegetações do planeta Terra, que, gente, juntos representam algo em torno de 75% da biodiversidade do mundo. Ou seja, 34 ambientes que juntos representam 75% da biodiversidade da Terra. Detalhe, com apenas algo em torno de 2,3% da superfície do planeta. Se é para você preservar a biodiversidade, que tal a gente priorizar a proteção dos hotspots? Afinal de contas, protegendo 2,3% da superfície da Terra, eu vou estar protegendo 75% da biodiversidade. Para uma área ser caracterizada como um hotspot, ela vai ter que ter alta biodiversidade, ela vai ter alto grau de endemismo. Quando a gente fala em alto grau de endemismo, estamos falando, gente, em pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas. Pelo menos 1.500 espécies exclusivas de plantas. E, moçada, alto grau de degradação. Daí, para que você caracterize um determinado bioma, um determinado ambiente, como sendo um hotspot, alto grau de biodiversidade, um grande número de espécies, um alto grau de endemismo, um grande número de espécies exclusivas, um alto grau de degradação, pelo menos 3/4 da vegetação destruídos. Ou seja, são regiões que merecem um carinho todo especial em termos de proteção. Proteger essas regiões é você proteger uma pequena quantidade de território, mas uma quantidade absurdamente elevada de espécies. Especialmente espécies endêmicas exclusivas de uma área. E são áreas que já estão muito degradadas, de maneira, moçada, que elas merecem um carinho especial em termos de proteção. Como eu tinha colocado em aulas anteriores, em termos de Brasil, 2 ecossistemas, eles são caracterizados como hotspots. No Brasil, Mata Atlântica e Cerrado. Lembrando para vocês que floresta amazônica também tem uma biodiversidade gigantesca. A floresta amazônica ela tem a maior biodiversidade do planeta, ela tem a maior taxa de endemismo. Entretanto, por mais que a floresta amazônica tenha alta biodiversidade, tenha um alto grau de endemismo, a floresta amazônica não tem um grau de degradação tão elevado. Não tem lá 3/4 da floresta amazônica destruída. Ela é muito grande. Um bocado é destruído, ok. Mas felizmente ela é muito grande, então está muito longe de chegar nesses 3/4 destruídos. Mas, por outro lado, a Mata Atlântica, restando entre 3% e 5% da vegetação original. Comentando que a Mata de Araucária é outro bioma muito devastado do Brasil, restando entre 3% e 5% do original, mas não é considerado um hotspot, porque a Mata de Araucária não tem uma biodiversidade alta. Tem um nítido predomínio de araucárias. Então, como ela não tem uma biodiversidade alta, ela não é considerada um hotspot. Hotspot, essas 3 condições.
alta biodiversidade, alto endemismo, alto grau de degradação. E aqui no Brasil, Mata Atlântica e Cerrado, né? Cerrado, a savana de maior biodiversidade do planeta, né? A savana com maior variedade de espécies no planeta. E, gente, quando você fala em extinção de espécies, em perda de biodiversidade, eu lembro que a culpa nem sempre é do homem, né? Ao longo da história geológica do planeta, várias e várias vezes nós tivemos episódios de extinção em massa, né? Toda vez que eu tenho a transição de uma era geológica para outra, de um período geológico para outro, o que marca a transição entre eras, entre períodos, são episódios de extinção em massa. Que nem o que aconteceu lá quando os dinossauros desaparecem, final da era Mesozoica, o início da era Cenozoica. Mas aí, cara, a extinção dos dinossauros, claro que não foi culpa nossa, né? A queda lá do asteroide, aquele problema lá gerado pela queda do asteroide, a espécie humana, aliás, nem existia. Estou falando entre 65 e 66 milhões de anos atrás. Então, nem sempre a culpa da extinção é culpa do homem. Entretanto, nos últimos anos, moçada, o homem está destruindo espécies, levando à extinção, numa taxa que alguns autores estão comparando com o episódio que levou à extinção dos dinossauros. Porque quando você vê lá aquelas imagens, né, do asteroide caindo, os dinossauros desaparecendo, pensando, porra, destruição total? Pois nos últimos anos, o que o homem tem feito no planeta, alguns autores estão comparando com o ritmo de extinção que aconteceu com o asteroide. Né? A humanidade, às vezes, tão problemática quanto o asteroide. E o meu receio em relação à perda de biodiversidade, gente, várias e várias coisas. Eu vou ter perdas econômicas diretas e indiretas. Indiretas, por exemplo, né? Uma vez que você perca a biodiversidade, diminui a fotossíntese, a produção de oxigênio, a remoção de CO2, atrapalha a regulação do clima do planeta. Uma vez que você não tem mais determinadas plantas, determinadas florestas, não tem mais a umidade, as chuvas, a proteção dos recursos hídricos, e aí vai. E diretas, né? Em relação à alimentação, à medicina. Aliás, a gente sempre pensa assim, em algum lugar da Amazônia tem uma planta que tem uma substância química que é a cura da AIDS. Ups, ela acabou de ser extinta. Antes mesmo de ter a chance de estudar essa planta, ela foi extinta devido ao desmatamento. Proteger a Amazônia, moçada, é proteger um verdadeiro reservatório genético, um verdadeiro tesouro genético em relação à possibilidade de substâncias químicas que possam ser utilizadas como medicamento. Né? Em algum lugar do planeta tem uma planta, tem um animal que vai ter uma substância química que pode talvez ser a cura da AIDS, ou talvez ser a cura de um determinado tipo de câncer, ou talvez isso, ou talvez aquilo. Só que para eu ter a chance de encontrar essa substância química, essa planta, esse animal, eu tenho que proteger a vegetação. Né? O meu medo é você extinguir aquilo, desmatar a Amazônia, extinguir essa planta, esse animal, antes de eu ter a chance de estudar. Né? É planta demais, milhões e milhões de espécies. Proteger é me dar a chance de estudar esses caras, de quem sabe um dia descobrir essas substâncias químicas. Daí, perdas econômicas indiretas e diretas. Como, moçada, claro, desequilíbrios em termos de teias alimentares. É aquela história que se você elimina um determinado organismo, todo mundo que depende dele vai acabar se lascando. Aproveito para lembrar do interessante conceito de espécie-chave. O landim, qualquer espécie que seja extinta, ela vai causar problemas iguais para o ambiente? Não, não necessariamente. Às vezes, moçada, você vai ter algumas espécies que, quando são extintas, os problemas para a natureza são muito mais sérios do que outras espécies. É o caso, por exemplo, de espécies-chave. Inclusive o nome, né, gente? Ele é um nome bem autoexplicativo. Espécies chaves são espécies que são fundamentais para a manutenção de uma determinada teia alimentar,
ou de algumas teias alimentares, espécies que são centrais em relação a teias alimentares, espécies das quais várias outras espécies vão depender. Ô Landim, dá exemplo aí de uma espécie-chave no ecossistema. Beleza, tá? É o que acontece com os corais. Ora, moçada, nos recifes de corais, a gente tem que todo o elenco de Procurando Nemo vai morar, vai ter abrigo, comida, né? Peixes, crustáceos, moluscos, algas e inúmeras espécies vivem nos recifes de coral, aproveitando as reentrâncias dos corais como abrigo, como esconderijo, né? Utilizando os corais como alimento e etc e tal. Ou seja, coral é a espécie-chave. Se você vai lá e extingue os corais, como acontece devido lá ao aquecimento global, a síndrome do embranquecimento dos corais, todas aquelas espécies que dependem dos corais, cara, vão acabar sendo extintas. Né? Todo o elenco do Procurando Nemo vai ser desalojado, vai ser despejado de casa, não vai ter mais onde morar, onde comer, onde manter suas relações ecológicas normais e vai ser extinta. Tanto é que a gente fala em extinção primária, é exatamente aquela que acontece por ação direta do homem. O homem foi lá e destruiu o coral. E a extinção secundária, lembrando que extinção primária, o homem foi lá e destruiu o coral, aquecimento global levando os corais a morrerem, é extinção primária. Além de, mas o homem não matou o coral de modo direto. Não, não matou o coral de modo direto. Mas a ação do homem, com aquecimento global, matou o coral de modo direto. Isso aí é extinção primária, ação direta do homem, ou o homem vai lá e mata o coral, ou o homem vai lá, muda o clima do planeta e o coral morre. De qualquer maneira, é extinção primária. E a extinção secundária é exatamente a extinção de espécies que dependiam da espécie que foi eliminada na extinção primária. Ou seja, um exemplo bem fácil para você visualizar isso. Se eu mato o coral, extinção primária. Todo mundo que morre porque o coral morreu, extinção secundária. Se eu vou lá e mato o coral, extinção primária. Aí, peixes, moluscos, crustáceos não tem mais onde morar, o que comer e morrem. A morte dessas espécies que dependiam do coral, que foi eliminada lá na extinção primária, será caracterizada como extinção secundária, consequentemente. Quais são as causas de extinção no planeta? Ora, moçada, estou falando de extinção antropogênica, ok? Por ação do homem. Não estou falando, moçada, de outras situações que não dizem respeito ao homem. Então, a gente está falando aqui de desequilíbrios ecológicos. Estamos falando da ação humana, de ação antropogênica. Se eu falar em extinção para você, você vai lembrar logo de caça, de pesca. Entretanto, não são a primeira causa de extinção. Primeira causa de extinção, destruição, fragmentação de hábitats. Se você destruir a casa do cara, não vai ter onde ele morar, não vai ter como ele sobreviver, ele morre. A primeira causa de extinção no planeta atualmente diz respeito à destruição de hábitats. Destrua a floresta, que não vai ter mais como o cara sobreviver. Ninguém mata o mico-leão-dourado da Mata Atlântica. Ninguém mata o mico-leão-dourado. Entretanto, se você derruba a floresta, no que você derruba a floresta, não tem mais onde o mico-leão-dourado morar, o que ele comer, ele acaba morrendo. Ah, extinção secundária, né? Nesse caso lá. Você tem a segunda causa principal de extinção por ação antropogênica, é a introdução de espécies exóticas no ambiente. De espécies que são de outro lugar e que por ação humana vão para um novo ambiente. Essa espécie nova no novo ambiente pode acabar causando sérios prejuízos ambientais, tanto é que atualmente
a segunda causa mais frequente de extinção por culpa do homem é a introdução de espécies exóticas. A primeira, destruição. A segunda, introdução de espécies exóticas. Só depois é que você vai poder falar em caça indiscriminada. Só depois que você vai poder falar em pesca predatória, ou seja, em sobreexploração dos recursos. Porque apesar de caça e pesca serem, moçada, fatores importantes em relação à extinção, não são mais importantes. Número 1, destruição de ecossistemas. Número 2, introdução de espécies exóticas. Depois vem o resto.